Meus irmãos, eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre uma alegria em Cristo quando estamos aqui e quando podemos estar aqui para compartilharmos da palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade. E o presidente Josafá falou sobre a reforma, fez uma menção, da reforma do templo, lá da nossa igreja. Mas, na verdade, eu gostaria de falar sobre a reforma protestante mesmo, na pregação da palavra do Senhor. Nesta noite, nós queremos fazer menção a isto. Haja vista, nós estamos no ano celebrativo, não somente no mês celebrativo, que é o mês agora de outubro. Estamos num ano celebrativo, onde a nossa igreja, a nossa denominação, celebra os 500 anos da reforma protestante do século XVI, e estamos no mês, não é? Sabemos que dia 31 de outubro é exatamente o dia onde se completa 500 anos, né, daquele movimento religioso do século XVI, que realmente ficou conhecido e é conhecido como a reforma religiosa do século XVI. Irmãos, para tal eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, iremos ler o final deste capítulo, a partir do verso 18 em diante. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, meus irmãos, nós vamos ler alternadamente esse trecho da palavra do Senhor. Vamos ler então, alternadamente, e a partir do verso 18 diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Rendemos-te graças e louvores pela Tua infinita bondade para conosco. Te agradecemos, Pai, por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Reconhecemos que não merecemos e jamais iríamos merecer tão grande bênção da Tua parte, mas o Senhor, pela Tua graça infinita e pela Tua misericórdia, expressão do Teu tão grande amor para conosco, em Cristo, nos concedeu a vida eterna. Nós queremos Te agradecer também, ó Deus, por esse culto que ora ofertamos ao Senhor, por tudo que aqui já foi ofertado aqui, os louvores, ó Pai amado, as leituras da Tua palavra, as orações elevadas a Ti, ao trono da Tua graça. Nós queremos Te agradecer por tudo, pela Tua rica e santa presença aqui conosco, e queremos rogar nesse momento que o Teu Santo Espírito venha iluminar nosso entendimento, para que possamos compreender cada vez mais, de uma forma cada vez mais clara, cada vez mais cristalina, a Tua palavra, a Tua vontade para conosco. Fala conosco, fala aos nossos corações, ó Pai, nesse instante. Necessitamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, mobiliza toda a nossa atenção a Ti nesta hora, para que possamos atentamente ouvir a Tua voz e que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em nossas vidas, para que possamos viver para a glória do Teu santo nome. Assim nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.
Nós sabemos, amados, que está registrado na história que foi exatamente no dia 31 de outubro de 1516 que aquele monge agostiniano chamado Martinho Lutero, doutor em teologia, professor de teologia à época, e, na verdade, percebendo os desvios doutrinários e práticos da Igreja Católica Romana, ele então decidiu afixar suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, ali na Alemanha. Na verdade, essa prática de afixar as teses, ela implicava em dizer que ele estava chamando a quem se interessasse para debater, para um debate sobre os seus postulados, na verdade, contidos naquelas teses. E nós sabemos que as teses de Martinho Lutero ali, elas exatamente confrontavam, dentre outras, uma prática realmente da igreja da época, que era, na verdade, vender a salvação, ou tentar vender a salvação, ou iludir as pessoas tentando vender a salvação, como que as pessoas pudessem comprar a salvação através da compra de indulgências. A igreja vendia as indulgências, as pessoas compravam, e com isso a igreja garantia que aqueles que assim adquirissem aquelas indulgências seriam perdoados dos seus pecados, e até mesmo os pecados de familiares e parentes, amigos que eventualmente já tivessem partido para a eternidade e que eventualmente suas almas ainda estivessem no purgatório, segundo a doutrina da igreja, outra doutrina errônea, ao adquirirem, os seus familiares e parentes adquirirem as indulgências, então as almas deles eram libertadas do purgatório e iriam diretamente para o céu. Grande era e grande fora, meus amados irmãos, os desvios doutrinários daquela igreja, desvios também práticos daquela igreja. Martinho Lutero, com suas 95 teses, na verdade, confronta tudo aquilo e chama realmente a quem se interessasse para o debate. Na verdade, foi a partir daquela atitude, a partir realmente daquele ato de afixar aquelas teses, que dali eclodiu esse grande movimento de reforma religiosa do século XVI. A partir dali, então, a igreja toma outros rumos, no sentido de que muitas pessoas começam a aderir àquela teologia de Lutero, e a partir dali começa a surgir uma igreja que procura voltar realmente à palavra de Deus, e primeiramente a igreja luterana, mas depois, no decorrer da história, com a segunda geração dos reformadores, como, por exemplo, João Calvino e outros, surgem também as igrejas reformadas, outras denominações vão surgindo, de tal forma, irmãos, que a igreja, a partir do surgimento, então, de novas, digamos, denominações, novos credos, a igreja volta à sua origem, que é a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, foi uma ação de Deus. Sem dúvida alguma, antes de ter sido um conjunto de ações humanas, foi, na verdade, fruto da providência de Deus, usando homens de Deus para que o seu povo, o povo de Deus, pudesse voltar às origens da palavra de Deus, a palavra do Senhor, e pudesse realmente viver de acordo com esta palavra. Na verdade, irmãos, os reformadores, não somente Martinho Lutero, reformador da primeira geração, mas os da segunda geração também, eles levantaram, empunharam algumas bandeiras que se tornaram pilares da reforma protestante do século XVI, conhecido como os solas da reforma. Os solas da reforma são frases latinas, que definem princípios fundamentais da reforma protestante do século XVI, em contradição com os ensinamentos da igreja romana da época. A palavra latina sola significa somente em português. Os 5 solas sintetizam os credos teológicos básicos dos reformadores, pilares essenciais da vida e prática cristãs. Embora os solas se originassem nos reformadores, irmãos, seus princípios são eternos. Sabe por quê? Porque tem origem na palavra de Deus.
tal qual o texto que nós lemos aqui nos mostra. O texto que nós lemos nos mostra alguns desses pilares da reforma de forma explícita, mas também implicitamente faz alusão aos outros. Portanto, nós podemos divisar aqui, nesse trecho que nós lemos, da segunda carta de Paulo, realmente aos Coríntios, podemos divisar nele os solas, realmente, da reforma protestante e os princípios que estão por trás daqueles solas da reforma protestante. O apóstolo Paulo escreve essa epístola, que é a sua segunda epístola aos Coríntios, e ele escreve essa epístola lá da província da Macedônia, aproximadamente no ano de 56 depois de Cristo, entre 55 e 56 depois de Cristo, e assim o faz no decurso da sua terceira viagem missionária, logo depois que recebeu o relato otimista de Tito, após sua visita à igreja de Corinto. Ele recebe aquele relato otimista quanto à igreja. Paulo, então, lá da Macedônia, naquele transcurso ainda da sua terceira viagem missionária, escreve a sua segunda epístola à igreja dos irmãos ali em Corinto. O apóstolo Paulo, nessa segunda epístola aos Coríntios, ele aborda algumas questões ou algumas verdades que ele não trata em nenhuma outra de suas epístolas. Por exemplo, ele fala sobre a doutrina da nova aliança, fala sobre o ministério da reconciliação, se refere à habitação celeste, fala sobre a sua experiência de arrebatamento, sua visão beatífica do céu, fala sobre seu espinho na carne, e, na verdade, ele firma a sua defesa, a defesa do seu apostolado. Na verdade, nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele fala muito de si mesmo, no sentido de compartilhar sobre a sua pessoa e sobre aquilo que Deus, Cristo, tem feito na sua vida e através da sua vida também. Se compararmos as duas epístolas, a primeira e a segunda, podemos perceber que dessa segunda epístola ele é mais maleável, podemos assim dizer, porque na sua primeira epístola ele foi muito duro com os irmãos, muito incisivo, e não poderia ser diferente, porque a igreja de Corinto, uma igreja, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, uma igreja complicada, uma igreja onde havia divisões, havia, na verdade, grupinhos dentro da igreja, uma igreja onde havia, na verdade, imoralidade dentro da igreja, onde havia também uma observação, uma prática errônea da observação da ceia do Senhor, onde havia dons espirituais distribuídos por Deus, mas o mau uso desses dons, uma falta de compreensão da verdadeira utilidade dos dons, que era para a glória de Deus. Enfim, uma igreja que de fato poderia ser chamada de uma igreja complicada. O apóstolo Paulo escreve sua primeira epístola para sanar tudo isso. Foi muito duro, muito incisivo, mas nessa segunda epístola o apóstolo Paulo abre o seu coração, demonstra realmente maleabilidade e fala sobre assuntos que ainda não tinha falado na outra epístola. E nós queremos nos deter, meus amados irmãos, no trecho que nós lemos do capítulo 5, onde o apóstolo Paulo começa a falar um pouco antes sobre o ministério da nova aliança, e nesse trecho que nós lemos ele vai falar sobre o ministério da reconciliação, mostrando que os ministros dessa nova aliança, incluindo obviamente ele, o apóstolo Paulo, devem instar aos homens que se reconciliem com Deus. Nesse trecho, então, onde ele vai falando sobre o ministério da nova aliança, o ministério da nova aliança em contraste, na verdade, com o ministério da antiga aliança, a aliança a dispensação da lei. Ele, então, vai mostrar que os ministros dessa nova aliança devem instar com os homens que se reconciliem com Deus. E ele vai mostrar, nesse trecho que nós lemos, que a solução para o pecado, para o estrago que o pecado fez na vida do homem, porque o pecado, ele na verdade separou o homem de Deus, e o homem então se tornou um adversário de Deus, inimigo de Deus. O homem se rebelou contra Deus. O pecado, na verdade, fez isso na vida do homem, rompeu o seu relacionamento com Deus, mas o seu relacionamento também com o próximo foi afetado, o seu relacionamento consigo mesmo foi afetado,
O seu relacionamento com a criação também foi afetado. Então mostra o caos que se tornou o coração do ser humano e a vida realmente humana por conta do pecado. E no ministério da Nova Aliança, o apóstolo Paulo vem mostrar que o ministério da Nova Aliança apresenta então a solução para esse problema do ser humano, o problema do pecado na vida do ser humano. E ele o faz nesse trecho que nós lemos, a partir realmente de 3 palavrinhas, né? Reconciliação é uma delas, imputação é outra delas, e o ministério, na verdade, a palavra ministério, que é o ministério da reconciliação que Deus confia à sua igreja. Nesse trecho, irmãos, nós podemos, como já falamos antes, divisar aqueles solas da reforma protestante, e mais que isso, os princípios que estão por trás desses solas. Eu gostaria então de convidar os irmãos a olhar para esse trecho que nós lemos e observarmos realmente esses solas. O primeiro deles é a sola gratia. Esse sola, na verdade, ou somente a graça, né, é o ensinamento de que a salvação vem por graça divina, ou pela graça divina, ou pelo favor imerecido apenas, e não como algo merecido pelo pecador. Isso significa que a salvação é um dom imerecido dado por Deus por causa de Jesus Cristo, não pelas obras humanas, somente pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo começa aqui nesse trecho que nós lemos, verso 18, dizendo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele está se referindo e aludindo à graça de Deus. Ele diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Ora, o homem, então, depois da queda, estava longe de Deus, separado de Deus. O homem que precisava e necessitava de se reconciliar com Deus, e não Deus com o homem. Porque foi o homem que pecou, foi o homem que quebrou a aliança com Deus, e não realmente o contrário. Mas, pela sua graça, e devido à condição humana, pecaminosa, espiritualmente morto, sem condição nenhuma de voltar para Deus, sem condição nenhuma de dar o primeiro passo em direção a Deus para ser perdoado, Deus decidiu dar o primeiro passo em direção ao ser humano. Isso é graça de Deus, irmãos. Deus então decidiu reconciliar o homem com Ele mesmo, com Deus, e o fez através de Cristo. Desta forma, irmãos, quando ele diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ele se refere à graça de Deus. E ele ainda faz isso no versículo 1 do capítulo 6, quando ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, ainda está tratando do mesmo assunto. Ele diz, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sola gratia, um dos pilares, um dos solas da reforma protestante do século XVI, que mostra que a salvação que temos em Cristo é pela graça de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em praticamente todas as suas epístolas, como por exemplo em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sola gratia, somente pela graça de Deus, o homem pecador obtém o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Por esse favor imerecido. Sola gratia, uma das bandeiras levantadas pelos reformadores, frente realmente ao desvio doutrinário da igreja da época, onde na verdade mostrava e pregava que através das boas obras o homem poderia chegar ao céu. Não, somente pela graça de Deus é que poderemos receber o perdão dos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas, irmãos, um segundo sola da reforma que nós queremos seguir aqui a sequência era solos Christus. Solos Christus, ou somente Cristo, é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, e que não há salvação através de nenhum outro nome, só em Jesus Cristo. Isso está explícito aqui nesse texto. Se nós olharmos esse trecho aqui, todos os versículos desse trecho aqui falam de Cristo de forma clara
ou falam realmente da sua obra? Perceba que no verso 1, 18, que é o primeiro da sequência, diz de forma tão clara: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e ele diz, por meio de Cristo. Solos Cristo é o nosso mediador, por meio de Cristo. O versículo seguinte, o verso 19, diz, a saber que Deus estava em Cristo. No versículo 20, ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E no verso 21, embora o nome Cristo, a terminologia Cristo, não esteja aí no verso 21, mas o verso 21 está falando da obra de Cristo. Ele diz, aquele que não conheceu o pecado, está se referindo a quem? A Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele, quem? Em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, esse texto também, além de falar sobre o sola gratia, fala sobre solos Christus, apresenta Cristo como nosso e único mediador entre Deus e os homens. Na verdade, o apóstolo Paulo diz de forma tão clara isso quando escreve a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, quando ele fala realmente que só há um mediador entre Deus e os homens, quem é? Cristo Jesus, homem. Só Jesus Cristo, irmãos, é o nosso mediador. Na verdade, no ministério da nova aliança, Jesus Cristo é o mediador dessa aliança. Jesus Cristo, além realmente de ser o mediador dessa aliança, Jesus Cristo é o fiador também do pacto. Ele é o nosso representante pactual, ele é o segundo Adão, ele é aquele que nos representa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Salvador, ele é o Senhor. Ele é o único mediador entre nós e Deus, porque foi ele quem verteu o seu sangue lá na cruz, para expiar os nossos pecados, meus amados irmãos. Somente Jesus realmente assim o fez. Portanto, não há nenhum outro mediador que não seja Cristo. Isso ia de encontro realmente ao erro doutrinário da época, em que a igreja também mostrava e apresentava Maria como corredentora, como aquela que podia realmente também mediar entre nós e Deus. Os reformadores se levantaram, irmãos, contra essa heresia, e dizendo, olha, não, de forma nenhuma, somente Jesus, solos Christus, somente Ele é o nosso mediador diante do Pai, somente Ele é o nosso advogado diante do Pai, somente Ele é o nosso sumo sacerdote que está lá diante do Pai, somente Ele intercede por nós diante do Pai. Só Jesus Cristo, só Cristo salva. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi Cristo quem verteu o seu sangue, e na verdade Deus imputou sobre Ele os nossos pecados, imputou sobre nós a justiça de Cristo. Mas, irmãos, dando sequência ao texto e também aos solas, nós podemos também abordar na sequência, além de falar sobre sola gratia, solos Christus, podemos falar também aqui, se referir também sobre um terceiro sola fide, ou somente a fé. Então, qual era o ensinamento bíblico que esse sola, na verdade, expunha? Somente a fé, ou sola fide, é o ensinamento de que a justificação é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras, que poderiam, quem sabe, levar à salvação. A justificação, meus amados irmãos, dos nossos pecados, ela realmente é recebida somente pela fé, e obviamente pela fé em Cristo Jesus. Como nós já falamos aqui, a igreja praticava, dentre outras coisas, a venda das indulgências. Martinho Lutero escreve suas 95 teses, e a maioria delas é confrontando esse erro, falando contra as indulgências, a venda das indulgências. E, na verdade, Martinho Lutero mesmo, ele diz, com suas próprias palavras, que foi impactado pela palavra de Deus, porque ele realmente enfrentava esse dilema espiritual. Ele sabia que era pecador, ele sabia que pecava constantemente, e ele mesmo se submetendo aos ritos, aos rituais realmente da igreja, a confissão auricular, por exemplo,
autoflagelação, ele se submetendo a tudo isso, mas não encontrava a paz, ele sentia que não encontrava o perdão dos seus pecados. Havia, na verdade, esse dilema espiritual no seu coração, mas ele diz, ele, na verdade, testemunha que um certo dia, examinando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, se deparou com um texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, onde o apóstolo diz ali: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo ali, obviamente, estava citando o texto do Antigo Testamento, do livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Já sabemos o contexto, aquele contexto de caos, de modo geral, o contexto realmente do iminente juízo de Deus sobre a nação, sobre o povo de Deus por conta dos seus pecados. E o profeta ali estava preocupado com isso, angustiado, pedindo como que respostas a Deus por isso. E Deus vai respondendo conforme Deus realmente queria fazer. E Deus fala assim: olha, o justo, em meio a todo esse caos aí estabelecido, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo cita esse versículo na sua primeira epístola, na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Cita também esse versículo na sua epístola aos Gálatas, capítulo 13, verso 11. E o escritor aos Hebreus cita também esse versículo no capítulo 10 da sua epístola, verso 38. Alguns estudiosos dizem que o versículo é: o justo viverá pela fé ou por fé. Alguns estudiosos dizem que em Romanos 1,17 o texto fala ali sobre a justiça de Deus, vai explorar a justiça de Deus, e o apóstolo Paulo realmente faz isso aos romanos. Na sua epístola aos Gálatas, ele vai realmente explorar a questão da vida, porque o texto é: o justo viverá pela fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai explorar a fé. Por isso que já na sequência, capítulo 11, encontramos lá a galeria dos heróis da fé. Mas enfim, irmãos, o fato é que Martinho Lutero, quando se apropriou desse versículo por uma ação, obviamente, do Espírito Santo, ele descobriu que o perdão dos seus pecados não estava naquilo que ele poderia fazer, não repousava naquilo que ele poderia fazer, confessar a homens os seus pecados, se autoflagelar e outras práticas da época. Ele entendeu que é pela fé em Cristo Jesus que Deus imputaria a justiça de Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos mostra claramente isso, irmãos. No verso que nós já lemos, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Ou seja, Deus imputou os nossos pecados em Cristo. A palavra imputar, um termo teológico que simplesmente significa colocar na conta de. Então, quando Cristo estava lá na cruz, vertendo o seu sangue, Deus realmente pegou os nossos pecados e colocou na conta de Cristo, para que Ele pagasse pelos nossos pecados lá na cruz. E foi isso que Ele fez, irmãos, por nós ali. Ele pagou pelos nossos pecados. Pecados que não eram dele, eram nossos, mas Ele pagou por nós. Uma conta que não era dele, era nossa e que jamais poderíamos pagar, Cristo pagou por nós. Ele carregou os nossos pecados com Ele. Assim como aquele bode, que na verdade, após o sacerdote, sumo sacerdote, impor as mãos sobre ele no dia da expiação, no Yom Kippur, impor as duas mãos sobre ele e confessar os pecados do povo de Israel sobre ele e soltá-lo para que alguém o levasse ao deserto e lá ele ficasse para sempre. Assim Cristo lá na cruz levou os nossos pecados, pagou por eles, e o Pai os perdoou e os lançou no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, o Pai, não vai nos cobrar mais pelos nossos pecados, porque Cristo já pagou por cada um deles. Mas não somente isso, Deus não apenas colocou os nossos pecados na conta de Cristo, na imputação, Deus colocou também a justiça de Cristo em nós. Colocou, vamos dizer assim, a justiça de Cristo na nossa conta. Então a justiça de Cristo, a sua santidade, retidão, Deus realmente, os benefícios de tudo isso, Deus aplicou em nós. E nós temos vida eterna, louvado seja o nome do Senhor.
sola fide, mas isso vem a nós somente pela fé. Inclusive, quando os teólogos realmente vão tratar sobre a ordem da salvação, ordo salutis, colocam de forma tão clara que primeiro vem a fé e depois vem a justificação. É claro que isso é um debate antigo, não vamos entrar aqui no mérito, mas exatamente primeiro vem a fé, depois vem a justificação, sola fide, somente através da fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício lá na cruz, seu sacrifício redentor, é que podemos obter a justificação dos nossos pecados e, consequentemente, o perdão deles e a vida eterna em Cristo Jesus. O quarto sola, na nossa sequência, na sequência que queremos considerar aqui, irmãos, e que podemos entender que também esse texto alude a ele, depois de vermos realmente sobre sola gratia, sobre solus Christus, sobre sola fide, podemos então ver agora sobre sola Scriptura. Nesse texto, o texto realmente onde o apóstolo Paulo está falando, vem falando já antes sobre o ministério da nova aliança e fala desse trecho que lemos, repito, que os ministros da nova aliança devem instar aos homens que se reconciliem com Deus, em Cristo, é claro. Esse texto também fala sobre o ministério da nova aliança que Deus nos confiou, mas fala-nos também, meus amados irmãos, sobre a palavra da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 18, fala sobre o ministério da reconciliação, mas no verso 19 ele diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Podemos então, considerando aqui que estamos falando sobre os solas da reforma, considerar aqui e remeter aqui ao sola Scriptura, ou somente a Escritura. Somente a Escritura é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra inspirada e autorizada por Deus e única fonte para a doutrina cristã. É a única regra de fé e prática para a Igreja do Senhor. E isso em confronto à supremacia da tradição da Igreja daquela época, onde a Igreja colocava a tradição acima da palavra de Deus. E a tradição, então, da Igreja, os cânones da Igreja, tinha realmente supremacia sobre a palavra de Deus, e era quem dirigia a Igreja e a vida das pessoas. Então, os reformadores também se levantaram com essa bandeira, sola Scriptura. Devemos voltar à Escritura Sagrada, porque só as Escrituras são a regra de fé e prática, deve ser a regra de fé e prática da Igreja, deve ser a regra, na verdade, doutrinária, da doutrina da Igreja e da prática da Igreja, da praxe da Igreja. Somente as Escrituras é a verdadeira palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, é a palavra de Deus para os homens. Portanto, nada mais devemos observar a não ser as Escrituras sagradas. O apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Obviamente está dentro do contexto do ministério também da reconciliação. Ele mostra então que Deus encarrega a sua igreja de então propagar ao mundo o evangelho de Cristo, mostrar realmente que Deus já reconciliou o mundo com Ele, o mundo dos eleitos, o mundo dos predestinados por Deus antes da fundação do mundo para a vida eterna. Deus reconcilia o mundo desses escolhidos, desses eleitos consigo mesmo através de Cristo lá na cruz. Mas a igreja tem que exatamente ir e pregar essa palavra, pregar esse evangelho. Tem que, na verdade, exercer o ministério da reconciliação, se apropriando, claro, da palavra da reconciliação e pregando, proclamando a palavra, essa palavra da reconciliação. Mostrando, nessa época em que vivemos, um mundo realmente sempre hostil ao evangelho. Os últimos acontecimentos têm deixado claro isso. Através das mídias, reportagens, por exemplo, na revista Veja, e outras realmente, e em outras mídias também, têm demonstrado realmente a revolta de alguns contra os evangélicos, porque os evangélicos têm proclamado a palavra de Deus, e os evangélicos, na verdade, não realmente se
A verdade, a mensagem do Evangelho que os evangélicos pregam não se coadunam com aquilo que o mundo realmente defende, com seus valores que estão fora da palavra do Senhor. A igreja tem que, como sendo a igreja coluna e baluarte da verdade, tem que cada vez mais empunhar realmente esse lema, essa bandeira, e dizer: sola Escritura, a verdade está na palavra de Deus, verdade absoluta, e não há verdade além daquilo que a Bíblia nos diz. O que o homem pensa, o que o mundo pensa, por mais fascinante que seja aos sentidos ou à própria mente, se não está de acordo com os padrões da palavra, não deve ser crido, não deve ser realmente obedecido, não deve ser praticado, não deve ser vivido. Sola Escritura é a autoridade máxima na vida da igreja, do crente, é a sua regra de fé e prática. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua epístola, diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Sabemos que a palavra de Deus foi muitas vezes atacada e tem sido atacada até hoje, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus, inspirada por Deus. Theos Pneustos, o termo que realmente Paulo usa quando escreve a sua epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16, mostra que a Bíblia toda é inspirada por Deus, portanto ela é exatamente palavra de Deus. Nós cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, irmãos, e portanto devemos mostrar a esse mundo que Deus se revela para o homem pecador através da sua palavra, das Escrituras, palavras que nos mostram, por sua vez, que Deus se revelou em Cristo Jesus e que realmente lá na cruz Deus demonstrou o seu grande amor para conosco, vertendo o sangue ali de Cristo para a remissão dos nossos pecados. O ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação é responsabilidade da igreja do Senhor. Encerrando, meus amados irmãos, o último sola na nossa sequência aqui é o Soli Deo Gloria, ou Soli Deo Gloria, na verdade, né? Usando realmente o termo no latim, mas em português significa glória somente a Deus. Glória somente a Deus é o ensinamento de que toda a glória é devida somente a Deus, deve ser dada somente a Deus, toda a glória deve ser atribuída somente a Deus. Não se deve exaltar as pessoas por suas boas obras, mas sim louvar a Deus, que é o autor e santificador dessas pessoas e também realmente é o autor dessas obras na sua providência. O culto deve ser dado, todo culto deve ser dado somente a Deus, toda adoração deve ser voltada somente para a pessoa do nosso Deus. Isso em confronto, na verdade, com o culto aos anjos que a igreja promovia na época, com o culto aos santos que a igreja promovia na época, com o culto a Maria que a igreja promovia também na época. Os reformadores levantaram-se também empunhando essa bandeira, Soli Deo Gloria, somente glória, ou seja, glória somente a Deus. Por que glória somente a Deus? Porque tudo provém de Deus. É o que o apóstolo fala aqui logo no verso 18. Ora, tudo provém de Deus. Ele está falando do ministério, sim, da nova aliança. O ministério que nos traz a salvação em Cristo Jesus, nos apresenta a salvação em Cristo Jesus. E ele está dizendo, olha, sabe, tudo. Ele está falando que ele também é realmente o ministro dessa nova aliança. Ele reconhece que foi Deus que o chamou. Ele é servo de Deus, instrumento de Deus. Ele diz, olha, tudo provém de Deus. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus que nos deu vida em Cristo. Foi Deus que criou todas as coisas. Tudo provém de Deus. É Deus quem nos aguarda lá na glória, quando realmente Cristo vier para nos levar. Tudo provém de Deus, tudo que somos, tudo que temos, tudo provém de Deus. O que viermos a ser, tudo provém de Deus. Portanto, irmãos, Soli Deo Gloria. Só a Deus toda a glória. Devemos cultuar somente a Deus, adorar somente a Deus. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Foram esses solas, irmãos, que os reformadores, tanto aqueles da primeira geração de reformadores, quanto os da segunda geração, empenharam, porque por trás desses solas existem princípios eternos, porque são princípios que estão exarados na palavra de Deus.
O que fazer então nós hoje, irmãos, sabedores de tudo isso, como igreja do Senhor Jesus? Sabemos que os 5 solas serviram de base para a teologia dos reformadores, foram e são de grande importância para a estruturação de uma teologia fundamentada exclusivamente na palavra de Deus, servindo como instrumento de orientação às igrejas no retorno para os verdadeiros ensinamentos das Escrituras, livrando o homem da tirania do clero e retornando para o senhorio de Cristo. Como igreja do Senhor Jesus, sabendo nós de tudo isso, irmãos, o que fazer? O que fazer, irmãos, é exatamente o que está aqui também na palavra de Deus, já no versículo 6. Capítulo 6, digo. Ele diz, versos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ele diz, realmente continuando a sua exortação, ele diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O que fazer depois de tudo isso? Depois de ouvirmos e entendermos sobre o ministério da reconciliação? Para aqueles que ainda não têm Deus, para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, não receberam pela fé. Então este é o dia da salvação. É importante que tome essa posição diante de Deus. E para aqueles que já conhecem a Cristo, já andam no seu caminho, vigiar, para que não venha tropeçar, para que não venha realmente tornar-se motivo de escândalo para o ministério da reconciliação. Ou seja, a igreja deve pregar para aqueles que necessitam da palavra, precisam realmente ainda de salvação. E a igreja, por sua vez, deve também vigiar para não tropeçar, para não servir de escândalos. Como nós temos visto no dia de hoje aí, na mídia, escândalos após escândalos. A igreja deve se santificar cada vez mais. A igreja deve realmente buscar a Cristo, buscar a Deus na sua palavra, procurar viver centrada na palavra do Senhor, procurar viver de modo retilíneo na palavra de Deus, sem olhar para a esquerda nem para a direita, para que, na verdade, não venha a ser motivo também de escândalo. E aguardar a volta de Cristo, pregando a palavra do Senhor, até aquele dia em que Cristo voltará. Sabe, meus irmãos, Deus, antes de usar Martinho Lutero, ele já havia usado no passado muitos outros servos dele. Alguns que ficaram chamados e reconhecidos como pré-reformadores. Depois Deus usou ali no início da reforma Martinho Lutero e outros. Na segunda geração, Calvino, João Calvino e outros, como John Knox mais à frente, e tantos outros Deus foi usando. E nos dias de hoje, a quem Deus quer usar? A cada um de nós, irmãos. Nós que conhecemos essa mensagem, nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos a Cristo e o seu Evangelho, nós devemos pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Primeiramente com a nossa vida, com o nosso testemunho, e depois ministrando a palavra do Senhor. Deus conta conosco. Portanto, que possamos dizer, como disse o profeta Isaías no passado. Quando Deus disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos ajude e nos abençoe a isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.